Olá, graça e paz. Aviva, Senhor, a tua obra. Lição essa que é tema desse primeiro trimestre, hoje de uma forma mais específica. Nós queremos aqui fazer uma recapitulação de temas que foram tratados, as lições que nós podemos aprender ao longo desse trimestre, destacando aqui os pontos que foram relevantes para esse aperfeiçoamento, para esse crescimento, para esse atendimento às Escrituras que ela nos convidou, auxiliados por essa revista, ao longo desse trimestre. E quero crer que foi de grande bênção, de grande conquista, de grandes vitórias para a sua vida. Grandes riquezas e profundidades têm esses temas trazido para nós ao longo do trimestre. Mas eu quero convidar você que, querendo se aprofundar um pouco mais, se dedicar, nós temos gravado dentro dessa playlist Pastor Cláudio Gomes Reflexões, neste canal. Você pode ali, dado algum tema que você teve mais relevância, você sentiu que teve um impacto maior para a sua vida, ou que você queira, quem sabe, recapitular todos, você pode estar voltando ali, observando, estudando ao longo da semana, também recapitulando toda essa matéria que nós aprendemos. Seja você na qualidade de professor ou de aluno, com certeza vai enriquecer muito o seu conhecimento para que você possa estar ali durante a aula, tendo uma efetiva, contribuindo para o desenvolvimento da sala, enriquecimento ali dos comentários, e muito vai te ajudar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus porque nós estamos nessa última lição, sabendo que esse assunto ele não se restringe somente a esse trimestre. A necessidade desse avivamento, ele é constante, ele é importante para a nossa vida, mas nós podemos aqui destacar alguns pontos importantes que nos foram ensinados, principalmente voltado à expressão avivamento. Nós não podemos sair desse trimestre sem deixar fixada esta mensagem em nosso coração, entender o que é avivamento, né? E nós, desde a primeira lição, nós podemos aprender, principalmente dentro do contexto do avivamento espiritual, que essa expressão, ela se dá início pela ação em que o Espírito Santo ele encontra espaço dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro do contexto em que nós estamos inseridos, né? Seja num grupo ou pessoa, e quando essa ou até mesmo uma cidade, enfim, numa nação, quando ela dá essa abertura para que o Espírito Santo ele venha trabalhar dentro do nosso coração. É necessário a gente entender que para que ocorra esse avivamento, com certeza uma situação de crise espiritual, né, de um esfriamento espiritual estava instaurado ou está instaurado dentro dessa classificação, seja de pessoal, seja num grupo, seja na igreja, numa nação, num país, para que ela venha tornar-se a vida. Daí o entendimento do reavivamento, tornar a vida, né? Aquilo que estava frio passa a se aquecer novamente, aquilo que estava apagado passa a se acender novamente. E nós temos aprendido aí, então, dentro dessas lições, que há um requisito necessário para que esse reavivamento possa encontrar. E de acordo com o que nós já podemos destacar, que foi a primeira lição introdutória nesse trimestre, o segredo já para que esse avivamento ele ocorra e continue ocorrendo ao longo da nossa história, da nossa vida, seja em gerações futuras inclusive, o ato de se humilhar, de buscar e voltar a Deus, de buscar a face do Senhor, de se converter dos maus caminhos, voltar-se para a oração, voltar-se para a busca da palavra do Senhor. Nós vamos ter aí, dentre esses vários elementos, o sucesso, a conquista de realmente tornar-nos a reavivar diante da presença de Deus, em caráter pessoal, coletivo, na cidade, de forma nacional, enfim, de forma abrangente. Aprendemos ao longo do tempo que esse avivamento, durante esse trimestre, melhor dizendo, nas lições, ela se propôs a destacar avivamentos no contexto do Antigo Testamento, na vida de personagens, trazendo ali momentos e episódios em que nos deram exemplos em que esse avivamento ocorreu dentro do contexto do Antigo Testamento. Citamos exemplos na época de Moisés, avivamento na época do profeta Samuel, avivamento também nos momentos
de vários reinados, como no exemplo do reinado do rei Josias, né? Entendemos aí à luz das lições que para que esse avivamento ele viesse a ocorrer, existir, houve necessidade da manifestação ali, do reconhecimento de que nós falhamos, que o povo falhou, que errou. Então havia necessidade de confissão de pecados, havia necessidade de reavivar através do ensino, recapitular ou voltar-se à palavra de Deus, que muitas vezes ao longo da história ela fora deixada de lado, razão pela qual a crise ela se instaurou, o distanciamento de Deus. Então agora a necessidade de reavivar. Então teve que voltar trilhando esses passos do reconhecimento do pecado, querer se converter e se colocar numa posição em direção à conversão, orar, clamar ao Senhor, voltar-se para a palavra de Deus como um requisito primordial para que ocorresse esse reacendimento dessa chama, desse avivamento espiritual ao longo da história. Nós aprendemos uma coisa importante, que é através da palavra. A palavra de Deus, ela é a única que pode nos corrigir, para nos instruir, para nos reposicionar dentro do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Aprendemos também a ter muito cuidado com o formalismo, com as formas de culto a Deus, que muitas vezes, pensando nós estarmos avivados, pode nos prejudicar. E aprendemos aí também, ao longo do trimestre, temas voltados ao avivamento no Novo Testamento, onde nós temos aprendido também grandes lições, à luz daquilo que nós aprendemos dentro do avivamento relatado nos evangelhos, seja por Mateus, seja por Marcos, seja por João, seja por Lucas. Temos aí o contexto da descida do Espírito Santo, relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Aprendemos sobre o avivamento da igreja primitiva, que no meio de grandes perseguições, de grande crise, a igreja se expandiu, a igreja avançou, e foi um momento singular, onde nós temos ali, à luz do capítulo 2, versículo 39 de Atos dos Apóstolos, a alegria de que aquele avivamento ali na descida do Espírito Santo, ele também chega até os dias de hoje, para mim e para você, porque lá o Senhor diz através do apóstolo Pedro, que esta promessa da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, que nos aviva, que nos remete à palavra, que nos faz cumprir o ID do Senhor, que nos impulsiona com ousadia, com destreza, levar a mensagem de salvação, de restauração, de reavivamento a outras pessoas, nós só temos isso através da ação do Espírito Santo. E lá diz que essa promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos que estão de longe e a tantos quanto o Senhor chamar. Então, através desse avivamento no Novo Testamento, nós aprendemos lições preciosas. Particularmente, algumas lições trataram-se usando personagens como o nosso maior exemplo, a pessoa de Jesus Cristo, no seu ministério avivado, tendo aí a ação do Espírito Santo em todas as fases na trajetória da sua jornada, para cumprir a missão que o Pai lhe ordenou, como Deus encarnado aqui, mas 100% homem, padecendo todos os sofrimentos e processos que o ser humano passa, mas vencendo pela ação do Espírito Santo na sua vida. Por isso Jesus ele teve um ministério avivado. Nós aprendemos aí a forma maravilhosa, desde o seu nascimento, a ação do Espírito Santo, no batismo também, na confirmação da presença de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo ali, naquele ato batismal. Aprendemos ali que Jesus ele venceu pela ação do Espírito Santo, usando a palavra, Vemos aí esse ministério avivado, para vencer ali as tentações, o inimigo das nossas almas. E você pode aí fazer aí vários outros comentários aludidos a outros personagens, temas que ao longo do trimestre nós aprendemos. Isso faz parte dessa introdução, dessa última lição, para nos reanimar e ver quanta coisa a gente aprendeu. E também para refletir, nossa, eu perdi muita coisa, para aqueles que não participaram, e reacender aí essa chama de voltar lá, recapitular. Como eu disse aos irmãos, a você ouvinte que está aqui, esta matéria não é exclusiva para ficar ali sepultada, talvez nos anais da história,
à luz do primeiro trimestre de 2023, mas são lições práticas, são exortações também para que eu e você estejamos sempre atentos a manter a nossa chama acesa, né? Durante esse tempo que se chama hoje e no dia também do amanhã, até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque tais quais, a exemplo da igreja primitiva, perseguições existiram, perseguições continuam ao longo da história e inclusive nos dias em que nós estamos vivendo. Uma situação onde, infelizmente, né, a apostasia tem tomado conta, muitas pessoas têm se distanciado dos caminhos do Senhor, têm deixado de lado a sua manutenção da sua fé, da sua vida espiritual com Deus, e isso tem causado uma degradação moral muito grande no meio até mesmo da igreja, o esfriamento espiritual. E se nós não atentarmos para essa tão grande salvação, esses grandes ensinos que nós temos obtidos através dessas reflexões, desses ensinos, como nós vamos chegar até o final? Visto que a salvação é para aqueles que perseverar até o fim, mantendo essa chama avivada. Você pode comentar aí na sala de aula, seja com seus alunos ou até você como aluno, você pode, quem sabe, destacar avivamentos que você aprendeu, por exemplo, com a vida do apóstolo Pedro, mostrar como era a vida de Pedro anteriormente a esse avivamento espiritual na sua vida, a descida do Espírito Santo sobre ele, ali no dia de Pentecoste. Você vai lembrar aí como foi aí Pedro antes, como foi Pedro depois. Você vai poder aprender, recapitular aí sobre o avivamento na vida da igreja, né? Quanto nós destacamos, por exemplo, ali os destaques que as pessoas nos dias atuais consideram que ficou retido ali para o período dos apóstolos, a ação do Espírito Santo. Você pode recapitular aí que no avivamento da vida da igreja, isso não é verdade. Esta teologia cessacionista, né? Ela não se sustenta à luz daquilo que nós aprendemos aí na reflexão, no tema da lição, o avivamento na vida da igreja. Nós vamos ver aí que Deus, ele derramou ali o seu Espírito Santo também na casa de Cornélio, né? Na pessoa de Cornélio, daqueles que estavam ali reunidos. Nós vamos ver Deus usando a pessoa também do diácono Filipe, né? Que se tornou um grande evangelista também, ali em Samaria, onde ele pregou a palavra com poder e ousadia. Muitas pessoas eram abençoadas, pessoas também recebiam ali as curas, a revelação da parte de Deus através do apóstolo, que o Senhor confirmava com sinais, prodígios. Na vida também de Estevão, primeiro mártir, também nós aprendemos o avivamento na vida de Estevão, no ministério que também ele exerceu, né? Vemos aí também depois o Senhor ele agindo na vida também, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, na vida de irmãos ali, quando o apóstolo Paulo, nas viagens missionárias, lhes pergunta se eles já haviam conhecido, já fora lhes falado a respeito do Espírito Santo. Nós aprendemos ali que quando eles falaram, nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. E ali, quando Paulo ministrou a palavra, trouxe-lhes um entendimento. Eles creram, buscaram, receberam o batismo com o Espírito Santo, confirmando que isso não ficou preso ao período dos apóstolos, né? Dentre esses comentários, você pode trazer também, para enriquecer ali a sua aula, lembrar-se do avivamento também que ocorreu na época do profeta Ezequiel, na época do profeta Jeremias, entre outros profetas, né? A lição, melhor dizendo, a lição aqui do avivamento espiritual no mundo, trouxe um destaque, a exemplo do Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, e depois também, na mesma lição, à luz de Ezequiel 47, mostrando ali aos exemplos que ocorreram dentro do ministério desses profetas, aludindo ainda à restauração do povo de Israel em fases de declínio espiritual, assim como o Senhor ele sarou ali aquela terra pelas águas purificadoras, Ezequiel 47, que saía do trono de Deus, aquela visão maravilhosa que Deus dera
a Ezequiel, nós podemos ver ali, à luz desta lição, onde o avivamento espiritual no mundo ocorreu, nós aprendemos aí que também da mesma forma, Deus operou de uma forma maravilhosa, por onde o Evangelho do Senhor Jesus Cristo passou, por onde a palavra do Senhor foi semeada, aonde era trazido e convidado o povo ao arrependimento, à oração, à conversão dos seus maus caminhos e retorno ao estudo da palavra de Deus. Houve ali grande avivamento na história mundial. Fora destacado aqui avivamento na Europa, foi destacado nas lições, principalmente na região da Alemanha, na região da Inglaterra, também no país de Gales. Nós aprendemos aí, você pode recapitular, quantas maravilhas Deus fez através de homens e mulheres que entenderam esse processo, sabendo e entendendo que muitas vezes esse avivamento ele teve aí os seus altos e baixos, porque homens como somos, mulheres, somos falhos e muitas pessoas, em muitos momentos, não deram a devida atenção, a manutenção a esta chama, a esse avivamento, talvez por motivos diversos, nós não podemos aqui enumerar, quem sabe todos, mas algo que muitas vezes ocorre, né? Se deixando envolver por coisas dessa terra, deste mundo, e vai sufocando, e ali muitas nações que outrora tiveram ali a sua representatividade, o seu exemplo como uma das maiores nações evangelísticas no mundo. Hoje nós temos a triste informação e a realidade em que muitos lugares estão aí quase que reduzidos a nada, principalmente a Europa, que fora no passado um grande celeiro do reavivamento. Hoje temos relatos de que quase que 5%, se não menos, da população, elas estão aí voltadas para a verdade que realmente liberta, que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos exemplo também nos Estados Unidos, que já foram uma nação que grande se destacou dentro do século XX aí, no início do século XX principalmente, que despontou aí o reavivamento ali na Rua Azusa, que fora também de grande impacto para muitas nações, nas quais inclusive os missionários que chegaram ao Brasil vieram depois de uma estada, de uma experiência maravilhosa ali nos Estados Unidos, enviados e aqui no Belém do Pará, por volta de 1910, chegando, trouxeram esse avivamento pentecostal, fundando ali a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Então veja aí, aqueles que foram outrora no passado, grande destaque, nós sabemos que hoje, infelizmente, tem se decaído, tem se declinado esse avivamento, aquilo que houve de uma grande explosão, hoje estão carecendo também da palavra do Senhor. Nós aqui podemos destacar também o que nós aprendemos à luz do Pentecoste no Brasil, que nós já colocamos aqui alguma coisa para os irmãos, né? Mostrando aí a exemplo daquilo que ocorrera em Atos 19, quando os missionários chegaram no Brasil. De igual modo, muitas pessoas aqui que já tinham sido evangelizadas não tinham essa chama, não conheciam essa experiência do batismo com o Espírito Santo, e de forma que grandes dificuldades, perseguições, também esses missionários passaram aqui, mas vencendo todos os obstáculos, culturas, tradições, o Senhor foi confirmando esta grande obra pelos sinais e maravilhas que também se realizavam através deles, aqui operando milagres. Nós podemos aí recapitular alguns momentos. Você pode aí voltar aí a ver aí os vídeos, você vai ver aí detalhes que nós trouxemos aqui à luz dessas reflexões. Quantas maravilhas e bênçãos e curas Deus operou, mesmo frente às perseguições, usando esses missionários pioneiros do evangelismo pentecostal aqui no Brasil, reacendendo essa chama espiritual, que teve aí um modelo centrífugo, né? Onde eles começaram ali timidamente ali na Praça da República, ali em Belém do Pará, expandindo ali para as regiões, através de escolas, através de culto nas casas,
a obra do Senhor foi se expandindo, e hoje nós temos aí uma grande representatividade das igrejas pentecostais na nossa nação brasileira. Mas nós não podemos baixar a guarda, porque nós sabemos que isso aconteceu ali no início do século XX, mas diversos momentos e crises espirituais, a igreja, ela não só no Brasil, mas no mundo, ela tem enfrentado, razão pelo qual nós estamos chegando aqui nesta última lição, estudando sobre esse tema, aviva, Senhor, a tua obra, ainda fazendo comentário a algumas lições, finalizando, já se aproximando a lição de número 13, nas lições anteriores, aprendemos e estudamos um pouco sobre o avivamento na vida pessoal, mostrando que, dentre esses altos e baixos ao longo da história, esse avivamento ele parte de uma responsabilidade individual. Podemos recapitular aí aquilo que nós fomos orientados ou a refletir da necessidade desse avivamento pessoal que nós temos que ter na nossa vida, partindo de uma busca sincera, uma busca autêntica da presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, bendizendo, glorificando o nome do Senhor, sabendo, reconhecendo que nós temos que ter essa necessidade e essa prioridade na nossa vida, porque sem Deus, sem o auxílio do Senhor, nós não vamos conseguir fazermos nada em prol do reino do Senhor. Sem a manutenção da nossa vida espiritual, não há como. Destacamos aí a necessidade de nós termos uma agenda para que nós venhamos de uma forma a exemplo daquilo que homens no passado praticavam para manter uma vida avivada. A exemplo por exemplo, Daniel, que orava 3 vezes ao dia, também o salmista, O Senhor nos convida a ter como lâmpada para os nossos pés a sua palavra e luz para os nossos caminhos, a manutenção do nosso devocional, da nossa vida de oração, de prática de oração, de prática de leitura devocional da palavra do Senhor, de uma agenda sistemática para nos ajudar a nós sermos fiéis no cumprimento dessa dedicação. Não estou dizendo um incentivo aqui, a lição também não nos propôs isso, de entrarmos por um caminho da religiosidade, que isso não leva a lugar nenhum, simplesmente aquela prática como se fosse aquela obrigação, mas sentindo realmente a necessidade de nós nos alimentarmos da palavra do Senhor para a manutenção desse avivamento pessoal em nossa vida, que reflete na vida pessoal, na vida familiar, na vida do relacionamento com o nosso cônjuge, na vida do relacionamento com os filhos, enfim, com todas as pessoas, onde a sociedade poderá olhar para nós e ver, olha, verdadeiramente ali vai um homem, vai uma mulher de Deus. Tem problema? Tem dificuldade? Tem, mas ela tem algo especial na sua vida, que se chama alegria do Senhor, a salvação na sua vida, o Espírito Santo agindo constantemente. E quando a pessoa pedir para nós, qual é o motivo de tanta alegria, Parece que você não passa problema. Não, passo problema sim, passo luta, mas eu tenho sim a presença de Deus constante na minha vida. Eu procuro me manter avivado, baseado na palavra do Senhor, que me alimenta como algo, assim como o pão de cada dia. Ela tem sido um alimento espiritual também para a minha vida. É a manutenção de falar com Deus, e falar com Deus não é só orar. Falar com Deus é não somente orar no sentido de só você falar, mas a oração também implica em você ouvir o que Deus tem para falar contigo. É meditando na palavra do Senhor, buscando saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Isso vai fazer você crescer e desenvolver dentro dessa manutenção da vida espiritual. Na 11ª lição, aprendemos o avivamento na igreja, na missão na igreja, o avivamento da igreja, e nessa lição de número 12, que foi a lição passada, aprendemos sobre o tema Vivendo no Espírito. Nós, alertado a ter uma vida espiritualmente avivada, a andar no Espírito, a viver de acordo com os estudos da palavra de Deus. Porque não basta eu voltar-se para a palavra para simplesmente eu conhecer o que é a vontade de Deus e não praticá-la,
Por isso que a 12ª lição trouxe essa expressão no tema vivendo em espírito, ou seja, colocando em prática, entendendo que existe um confronto sim entre os desejos da carne, do homem, mas também temos aí a ação do Espírito Santo, crendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Daí então uma motivação maior, porque de voltarmos a buscar e mantermos essa chama, porque se andarmos no Espírito, não haverá nenhuma condenação, mas quando nós nos inclinamos e nos deixamos se levar pelos desejos da carne, ela nos conduzirá à morte, e a morte que implica em morte eterna, né? Nessa lição passada foi muito destacado isso, as obras da carne, a forma que ela se manifesta, e também as obras do Espírito, e a importância de nós mantermos essa chama desse avivamento na nossa vida, tendo aí como os frutos do Espírito também fluindo em nós e através de nós, para que nós venhamos alcançar esta vitória diante do Senhor, né? A vida de manutenção, ela espiritual, ela é importante, razão pela qual lembro-me que nós finalizamos a lição anterior enfatizando o texto de Mateus capítulo 10, se não me falha, o versículo 22, eu estou abrindo lá para que nós venhamos aqui relembrar sobre a necessidade de nós perseverarmos até o fim. Isso mesmo, capítulo 10 de São Mateus, versículo 22, parte B, quando diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma batalha em que nós temos que ter consciência que ela é real, ela existe e que nós não podemos vacilar, mas manter a vida perseverante na presença do Senhor. E agora, nesta lição de hoje, a lição 13ª do trimestre, a última do trimestre, nesse tema, Senhor, aviva a sua obra, o Senhor nos convida, através aqui do profeta Abacuque, nós refletimos e aprendemos algo mais que o Senhor tem para finalizar esse trimestre aqui, com grande impacto, grande importância na nossa vida. Quero convidar aqui você a tomar posse aí da sua Bíblia, e abrir aí a luz de Abacuque, capítulo de número 3, onde está a leitura bíblica em classe, versículo 1 e 2, depois o versículo 16 a 19. Nós vamos tecer aí alguns comentários dentro dessa introdução aqui, desta lição, mas eu quero que você entenda algo que inclusive a lição traz para nós, e você pode destacar em sala. Eu achei muito importante aqui, o comentarista traz aqui, para que eu e você viemos refletir. Imagine você estivesse se afogando em alto mar. Alguém jogasse para você, jogasse para mim, ali, alguma coisa, uma boia, que você pudesse se agarrar ali, naquele momento que você estava se afogando, para que você pudesse salvar a sua vida. Quando aquela pessoa lançasse aquele algo para você ali, você que estava nesse contexto que nós estamos aqui imaginando, ali se afogando, com certeza você e eu agarraríamos, né? Se não soubéssemos nadar ali, com todas as nossas forças, certamente, aquele objeto, aquilo que foi lançado, para que pudesse ser o objeto de nosso resgate. E é a respeito dessa mesma temática, dentro desse mesmo pensamento, em que nós temos que ter a respeito do avivamento. Nós precisamos de ter a mesma motivação, né? Não podemos deixar passar a oportunidade, pois ela é essencial, esse avivamento é essencial para a nossa sobrevivência espiritual, principalmente neste mundo, como eu disse aos irmãos aqui, aos amigos que estão aqui estudando, refletindo conosco aqui, no mundo tem sido cada vez, o mundo tem estado cada vez mais longe do Senhor nosso Deus, né? Então, nós não podemos deixar passar esta oportunidade. Então, aqui nessa última lição, eu quero crer que você, dada essa reflexão, essa recapitulação que nós fizemos aqui, eu quero crer que você, juntamente comigo aqui, tenha aprendido, inclusive também com as lições presenciais em sala de aula, né? Encontrado edificação espiritual,
mediante a exposição desses assuntos tão necessários para a saúde espiritual individual, para a saúde espiritual da igreja local também, onde você frequenta. E nós aqui, como convidei você a fazer essa abertura no texto de Abacuque, capítulo 3, nós vamos aprender aqui esta oração clássica deste profeta, conhecido também como o profeta do avivamento, né? Abacuque, ele vai trazer, você vai ver aqui, lições preciosas para a nossa vida dentro de uma realidade espiritual em que ele estava vivendo na sua época, mas você vai ver que parece que ele estava relatando os dias atuais, razão pelo qual nós temos aí na Bíblia, né, como que um jornal mais atualizado, né, da história, pois nós vamos aprender aí que o avivamento, né, ele traz aí a urgência diante de um tempo de grande angústia pelos pecados, pela imoralidade, pela apostasia, pelo distanciamento que nós temos observado, inclusive nos dias atuais. Nós vamos ver aí a importância do compromisso que nós temos que ter para com a palavra do Senhor. Buscar ao Senhor com oração de uma forma incessante, rogando a Deus a sua presença, para que o Senhor também, tal qual a oração de Abacuque, que nós vamos estar lendo aqui, que ele fez, nós possamos também, nesse dia de hoje, nessa lição, nós também trazemos aqui aprendemos isso maravilhosamente para a nossa vida, né? Vamos ver aí que esse clamor desse profeta para o seu povo, ele que era ali, foi usado por Deus para ministrar a nação de Judá, naquele momento. Nós vamos ver aí que esse clamor que ele pediu para avivamento ali, ela também é pertinente para nós nos dias atuais. Nunca na história houve uma necessidade tão premente da igreja, de uma forma tão visível, e nós precisamos desse avivamento espiritual. Nós temos visto aí que as forças do mal, elas não vão ficar passivas frente ao avivamento. Eles vão tentar impedir para que eu e você não venhamos ser avivados, mas nós temos que estar prevalecendo, e nós sabemos que Jesus, que é o dono da igreja, ele não vai permitir isso, e ele vai contar comigo e com você. Se eu e você quisermos te colocar na posição, Deus vai nos usar, Deus vai nos levantar para sermos aí instrumentos de reavivamento neste mundo que nós estamos vivendo. Há quem diga que o avivamento ele tem a sua responsabilidade inicial dentro da igreja, na pessoa das lideranças, na pessoa dos pastores. Realmente tem eles a sua parcela de responsabilidade. Mas nós estamos vivendo um tempo em que cada um de nós temos que encarar a nossa responsabilidade no enfrentamento de tudo aquilo que tem tentado se opor à obra do Senhor em nossas vidas e através de nós, né? Não é tempo mais de nós ficarmos colocando e lançando na costa de A e de B o porquê que a nossa igreja está fria, ou porquê que nós muitas vezes estamos fria, né? Ou porquê em determinadas, se na sua igreja não está fria, mas em determinados cultos, ou em determinados momentos, quem sabe, há aquela frieza, parece que o céu está de bronze, parece que nada acontece. E nós temos que entender que existe uma responsabilidade também individual, né? Não basta nós termos um simples interesse mas para com o avivamento. Nós temos que buscar incessantemente, com um coração sincero, para viver esse avivamento espiritual. Nós vamos ver então o que estava acontecendo à luz ali do profeta Abacuque, né? Quando ele chega a realizar esta oração da leitura bíblica em classe, a oração do profeta Abacuque sobre forma de canto, que é aí o capítulo 3, quando ele usa a expressão: ouvi, Senhor, a tua obra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então temos aí os versículos iniciais do capítulo 3, né? São 3 capítulos aí, o livro do profeta Abacuque,
ele pedindo em oração, após ele ouvir a palavra do Senhor, ele ter um comportamento de temer ao Senhor, ele vem agora buscar esse avivamento da parte do Senhor. E ele pede para que esse avivamento ocorra, né, no meio dos anos, ou seja, ao longo da história. Aqui não era precisamente no meio do ano em si, dizendo, ele estava usando uma expressão ao longo dos anos, ou seja, nesse ano preciso, o ano que vem eu preciso. Vem trazer, Senhor, esse reavivamento. Vem notificar no Senhor dessa necessidade desse avivamento. E ele finaliza, na ira, Senhor, lembra-te das tuas misericórdias, ó Pai. É bom que nós venhamos entender, irmãos, quando ele chega a expressar esta oração, buscando ao Senhor, temos que ter em mente, inclusive, à luz da verdade prática que a lição traz, que é vontade de Deus avivar a sua obra, inclusive nos dias atuais que nós estamos vivendo, até que o Senhor volte. Por isso que é todo ano. Veja que é importante a gente entender que isso também ocorre nos dias atuais. Mas vamos entender aqui o que levou o profeta Abacuque, que tem aí, ele é conhecido como o profeta do avivamento. Qual era a condição de Judá no momento em que ele traz esses relatos dentro da luz do tema aqui da Bíblia em Abacuque? Nós vamos ver dentro das características importantes que esse profeta traz aqui para nós, dentro dessa introdução que nós trazemos aqui dessa lição, nessa parte inicial, melhor dizendo aqui, introduzimos refletindo sobre o que nós aprendemos ao longo dos trimestres, mas aqui de uma forma bem objetiva eu quero trazer aos irmãos o propósito em que Abacuque ele faz essa oração diante do Senhor, e como numa visão geral aqui desse livro maravilhoso, ele tem aqui dentro da sua data, à luz da Bíblia de Estudo Pentecostal, a autoria da pessoa do profeta Abacuque, o tema central, viver pela fé, e foram escritos cerca de 606 antes de Cristo, posicionando o momento em que Abacuque ele se levanta para trazer essa mensagem que ele no capítulo 3, ele roga ao Senhor em oração, ele teme depois ouvir a voz do Senhor. Essa motivação foi frente a alguns questionamentos em que ele registra inicialmente diante do Senhor, algumas questões que ele faz diante de Deus, perante o cenário espiritual em que a sua nação estava vivendo. Nós sabemos que a nação de Israel fora levada para o exílio babilônico, em 3 etapas, ali para cumprir ali o juízo da parte de Deus pela sua degradação e desobediência, que nós aprendemos à luz da palavra do Senhor. E grande parte dos que foram levados cativos para a Babilônia, temos entre eles no ano 605 a primeira leva, aonde Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles foram levados. Temos uma segunda parte das levas que foram levadas para o exílio babilônico em 597 a.C., onde ali invadiram Jerusalém, saquearam o templo, levaram ali aproximadamente 10.000 cativos para a Babilônia, onde tem ali profetas contemporâneos como o profeta Ezequiel, se destaca dentro desses que foram levados nesse episódio. E no ano 586, um pouco mais tarde, Nabucodonosor, enfurecido, ele sitia a cidade de Jerusalém, incendeia o templo, destrói totalmente a cidade e ele deporta para a Babilônia a maioria dos judeus sobreviventes àquelas primeiras 2 levas em que fora ali eles conduzidos. Trago essa informação aos irmãos porque é nesse momento que provavelmente Abacuque ele tenha vivido a maior parte do seu período no seu ministério, aonde o Senhor ele mostra ali o seu juízo contra a nação de Judá. E o primeiro questionamento que o profeta ele faz, e ele deixa registrado no capítulo 1 do seu livro, em que ele escreve, ele relata ao Senhor ali 2 questões de grande impacto que nós podemos destacar aqui, em que ele faz ao Senhor.
uma das primeiras questões e que trouxe ali um grande impacto na motivação é que ele estava ali na sua intercessão, angustiada, vendo que Judá estava de uma forma tão depravadamente se comportando tão de forma depravada diante do Senhor, né? Observando ali o Deus já aplicando o juízo, já alguns levando para ali o cativeiro babilônio, e ele observava e de uma forma angustiada, ele expressava diante do Senhor, vendo que aparentemente aquela corrupção espiritual, moral do povo não estava sendo ali, aquele povo não estava reagindo, não estava se arrependendo. Ele via aquela iniquidade avassaladora de Judá, e nós temos aprendido que iniquidade é aquele pecado que as pessoas parecem que já não mais importa, se eu estou fazendo ou não estou fazendo, não estou nem aí, não tem mais nenhum respeito, nenhum temor a Deus, não se importa mais com as consequências, né? Então, ele olha ali como mensageiro de Deus e começa a clamar ao Senhor e perguntar ao Senhor, o que fazer, Pai? O que podia se fazer? Era só clamar ao Senhor, porque ele via ali, ele estava inconformado com aquela situação tão degradante em que a nação de Judá, a sua nação, estava se portando diante de Deus. E a segunda questão que ele se destaca que frente a essa situação é que ele via ali como que Deus estivesse indiferente perante aquela situação. Então, uma das questões é como Deus poderia deixar o seu povo rebelde escapar sem castigo, porque ele via ali que o povo não se remediava e parecia que não acontecia nada. E o segundo momento, Deus, quando ele responde a ele que haveria de aplicar no momento certo o juízo contra a nação de Judá, que isso acontecera de uma forma contundente, quando agora na prática, no ano 586, eles são levados ali para o cativeiro, o restante dos remanescentes ali de Judá, ele ficou indignado, sabe por quê? Porque, olha, Senhor, o Senhor vai estar levantando aí uma nação que é pior do que nós. Então vemos no primeiro momento Abacuque se indignando a respeito da degradação espiritual de Judá, o aparente calar de Deus frente a essa situação no primeiro momento, ele desejando e crendo que deveria de ter um juízo, e quando Deus agora manda o juízo, ele usando uma nação pagã para aplicar o juízo, esse servo de Deus, ele também fica-se inconformado, porque ele dizia o seguinte: como pode, Deus permitir ali uma nação tão rebelde castigar, ou talvez tão ou mais rebelde, castigar Judá dessa forma? E agora então Deus, ele traz dentro dessa reflexão, dentro desse diálogo, a partir do versículo precisamente número 5 em diante, a resposta a esse seu servo, que havia lhe feito ali indagações, falando: Senhor, até quando vai ficar essa situação? Versículo 2 do capítulo 1, ele fala assim: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou gritar, Senhor, violência, e o Senhor não vai entrar com providência, Senhor? E aí ele via a situação degradante, iniquidade, vexação. Até quando? Porque, Senhor, destruição e violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio, e por essa causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. Veja então, irmãos, que a situação de Judá, em que trazia indignação muito grande para com ali a pessoa de Abacuque, muitas das vezes a indignação que muitas vezes nós, nos dias de hoje, nós temos. Quanta coisa nós olhamos e observamos no meio da nossa sociedade, por que não dizer também dentro do meio cristão, no meio das igrejas, nas suas diversas denominações,
pessoas que até se titulam ser cristãs, estão aí se apostatando da fé, estão aí praticando coisas terríveis, se deixando-se influenciar pela imoralidade deste mundo, introduzindo-se diante das igrejas ensinos que se opõem à verdadeira mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se opõem à verdadeira palavra do Senhor. E nós estamos muitas das vezes observando isso e achando: Senhor, até quando, Senhor, ó Pai, o Senhor vai permitir isso em nosso meio? Pessoas praticando atos assim de ofensivos públicos, se escudando dentro do conceito de uma festa cultural nacional, ocupando as avenidas, afrontando claramente a fé cristã, zombando da pessoa de Jesus Cristo. E nós olhamos e dizemos assim: até quando, Senhor, o Senhor vai permitir isso ocorrer em nosso meio? Era similar à posição em que Abacuque estava vendo a sua nação se comportar, e como que parecendo que Deus estava ali permitindo tudo aquilo, como que consentindo uma aparência de indiferença da parte de Deus, ao ponto em que então o Senhor ele se posiciona a responder ali à pessoa daquele profeta, quando no versículo de número 5 do capítulo 1 de Abacuque, estou fazendo aqui esses comentários que introduzem aí a leitura bíblica em classe, para que você entenda esse avivamento em que ele clama em oração a Deus. O Senhor responde a ele então, através aqui da sua palavra. Olha, diz assim, versículo 5: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, uma nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não são suas. Horríveis e terríveis dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Deus estava trazendo aqui ao profeta que Deus ia utilizar-se desta nação, que já estava ali já há alguns anos aplicando juízo, levando muitos cativos em 2 levas. Agora estava sobre Judá, sendo anunciado ali ao profeta que haveria de ser a eles também um instrumento para praticar ali o juízo sobre aquela nação de Judá. O Senhor estava ciente, relatando ali para seu servo, que eles haviam de passar como vento, versículo 11 do capítulo 1, e pisariam e se fariam culpados, atribuindo inclusive este poder que eles estavam exercendo sobre o Judá, como se for ali aos seus deuses, aos deuses babilônicos, a vitória que eles estavam ali praticando sobre o povo de Judá. Mas o Senhor estava dizendo a eles ali que o momento deles ainda também haveria de chegar, porque o Senhor Deus, ele é um Deus que ele utiliza sim para muitas vezes afligir o seu povo, a voltar-se novamente ali, com o objetivo dele voltar-se novamente ao seu Deus. Ele se utiliza sim, até mesmo daqueles que também de igual modo estão praticando essas atrocidades, para cumprir não só no seu povo, mas depois também na vida deles o seu juízo, porque o Senhor ele aplica ali essa correção, esse juízo, com o objetivo de trazer a nação de Judá ao arrependimento. Ele dá a oportunidade, porque quando o Senhor usou os profetas, usou a palavra, eles não receberam. Então agora o Senhor, de uma forma como um pai que ama e corrige o filho, ele busca ali, ele buscou ao longo da história, e aqui não foge esse exemplo, essa motivação, pessoas para trazer ali uma correção na vida deles, mas trazendo sempre uma mensagem de esperança para aqueles que agora
se humilhando, se voltar a buscar o Senhor nosso Deus. Temos um exemplo clássico, quando o Senhor revela ali, à luz do profeta Jeremias, que fora também usado nesse momento contemporâneo a esses acontecimentos, ao povo que estava no exílio, ao povo que estava por ir, alguns estavam também para serem enviados para o exílio, mostrando que os projetos de Deus são projetos bons. A partir do capítulo 29, versículo 10 de Jeremias, nós aprendemos isso, que o projeto de Deus é bom. No final ele quer dar aquilo em que eles necessitam, querem, precisam para as suas vidas. Mas eles, pela sua desobediência, o Senhor houve necessidade de forçá-los a ir ali para esse momento de correção. Mas ele elude ali também dentro desse momento, que ele não seria contínuo, mas depois de 70 anos, profetizado pelo profeta ali Ezequiel, profeta Jeremias, melhor dizendo, no capítulo 29, o Senhor haveria de retornar a eles à terra, com uma condição: se eles verdadeiramente voltassem o seu coração a buscar o Senhor, se arrepender dos seus pecados, o Senhor prometer a eles: eu virei e sararei esta terra. Essa promessa de restauração nós temos visto ao longo da história, e o Senhor ele traz hoje para nós, através desse estudo, também essa esperança, porque o Senhor ele tem sempre uma resposta pronta para nos trazer, para nos reavivar. A verdade, irmãos, a misericórdia do Senhor, a longanimidade do Senhor, perante aos transgressores, ela é grande, ela é longânima. O nosso Deus é longânimo, O nosso Deus, ele enviou a pessoa de Jesus Cristo como uma confirmação maior e excelente para com as nossas vidas, porque todos nós estávamos fadados, irmãos, e condenados à morte eterna. Não só no povo de Israel, mas durante toda a história o homem se distanciou, e não havia, conforme a lei, o homem pudesse ser salvo por ela. E é por isso que nós vemos essa misericórdia do Senhor através das Escrituras, trazendo a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus enviou o Senhor Jesus com essa mensagem de amor para nos salvar, a mim, a você e a todos. Mas o que acontece? Infelizmente, a maioria das pessoas dá as costas. A maioria das pessoas recusa receber, inclusive nos dias de hoje, essa mensagem de salvação. E o que acontece? Irmãos, a oportunidade está sendo dada. Isso não é falta de amor da parte de Deus, mas na verdade é justiça, porque o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus é justiça. E infelizmente, muitos têm negado, têm dado as costas para o Senhor Jesus, e naquela época ali do profeta Abacuque, isso também estava acontecendo. Mas a mensagem de restauração continua de pé, para todo aquele que crê, confessa seu pecado, converte-se dos seus maus caminhos, volta-se para Deus. Deus está de braços abertos para receber a mim e a você. Nós temos aí a luz de Lamentações de Jeremias, se você quiser aí acompanhar e ler comigo, no capítulo 3, versículo de número 22, aquela expressão muito linda e maravilhosa que nos enche de fé e de esperança, quando diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas essa misericórdia não tem fim porque Deus ele não finaliza, ou seja, não vai ter um momento que vai acabar a misericórdia de Deus. Deus ele tem misericórdia, mas o ato voluntário do homem em negar, em voltar as suas costas para a mensagem de salvação, faz com que o juízo de Deus venha sobre a vida das pessoas. A priori, para trazer uma correção e ele se voltar a Deus. Mas muitos resistem ainda à correção de Deus, rejeitam voluntariamente e muitas vezes são levados até mesmo à morte por rejeitar o Senhor Jesus, se infiltram em situações difíceis e eles ali acabam perdendo as suas vidas. E o pior de tudo isso, irmãos, é a perda da vida eterna, porque muitas vezes as pessoas vão e não há tempo ali das pessoas reconhecer os seus pecados, se arrepender e ali morre no pecado, e o seu destino é um destino triste. Muitas pessoas não gostam de falar nisso, mas é uma realidade.
Os ímpios, diz a palavra do Senhor no Salmo, de número 9, versículo 17, a seguinte expressão: os ímpios serão lançados no inferno. Esse é o destino. E todas as gentes ou todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo versículo 9, capítulo 9, versículo 17. Essa expressão aqui é um ato voluntário das pessoas. É como que não se importando de ter conhecimento de Deus. Por isso os ímpios. O que são ímpios, pastor? São aquelas pessoas que rejeitam a ação do Espírito Santo na sua vida, que rejeitam a palavra de Deus na sua vida, que vivem impiamente, que vivem distante daquilo que Deus tem de projeto para mim e para a sua vida. Esses são os ímpios. E não sou eu que estou condenando elas para o inferno, eu não fui chamado para julgar, mas a palavra do Senhor, ela é aquela que nos ensina, nos tem revelação de amor, mas tem revelação aqui também do que espera e do que está destinado aos ímpios. O Senhor traz aqui à luz de Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. Não foi projetado para nós, mas vão acabar sendo lançados lá. Quando eu falo nós que se tornarmos ímpios. A todos, quando eu falo nós, porque não é eu, não é um ou outro que pode ser candidato a isso. Basta eu e você não perseverar. Basta eu se direcionar para o caminho da iniquidade. Basta eu e você nos se direcionarmos para a apostasia, que ela ocorre na vida daqueles que outrora já receberam e creram nessa fé, mas por se deixarem envolver pela sedução deste mundo, se inclinaram às obras da carne. Diz a palavra do Senhor em lições anteriores: não herdarão o reino de Deus aqueles que viverem na obra da carne. Razão pela qual nós estamos aqui, tais quais como o profeta Abacuque, devemos estar posicionados e buscar a misericórdia do Senhor. Porque quando ele toma ciência, Abacuque, disso que ele estava esperando a todos aqueles que negam voluntariamente a fé em Cristo Jesus, em nosso Deus, ele para ali em Deus, eles aguardavam a revelação ainda de Jesus Cristo, mas eu estou dizendo para nós que hoje já recebemos essa revelação através da palavra, que já aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, e que é nos anunciado àqueles que não receberam a palavra e feito o convite: aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se essa pessoa que recebe esta palavra de salvação, ela rejeita voluntariamente o Senhor, infelizmente está destinada a ela isto que a palavra do Senhor tem revelado em Salmo 9, versículo 17. É triste, mas é uma realidade. Então o Senhor nos convida a aprendermos aqui com esse momento em que o profeta Abacuque estava observando, e ele que tem aí essa fama de ser o profeta do avivamento, o Senhor nos traz aqui a nós aprendermos a fazer, quem sabe, a oração em que ele estava fazendo diante do Senhor. Tu és tão puro. Quando Abacuque olha para a resposta de Deus, que ele estava usando aquela nação como juízo, mesmo Abacuque não entendendo, não aceitando, como pode? O Senhor disse para ele assim: olha, vai acontecer isso, mas o momento deles vai chegar, porque eu disse para vocês aqui o versículo 11: eles se farão culpados, pois atribuirão esse poder aos seus deuses. O Senhor estava dizendo para Abacuque: olha, o dia deles também vai chegar, fica tranquilo. Então no versículo 13 Abacuque fala assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque pois olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E então o Senhor, ele vem agora no capítulo de número 2 trazer ali uma resposta para a pessoa ali de Abacuque, quando ele diz a seguinte expressão, versículo 2 do capítulo 2: então o Senhor me responde: olha, Abacuque, escreve essa visão e torna bem legíveis em tábuas. E essa forma que você vai ter, quero que você escreva. Se fosse nos dias de hoje, a expressão é assim: olha,
escreva de um tamanho, umas letras bem garrafal aí, para que quem passasse de longe possa ela ler, ou quem passar correndo possa a ler, possa a entender. Porque a visão, versículo 3, é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará. Versículo 3 de Abacuque está dizendo isso aí. Não mentirá, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então o Senhor, ele traz esta palavra para a pessoa de Abacuque, dizendo: fica tranquilo, o juízo virá. Não fique aí preocupado com o que está acontecendo. É uma maneira que eu tenho de trabalhar com o meu povo. Muitos vão arrepender? Vão. Mas muitos vão resistir e vão ser levados, infelizmente, à perdição, inclusive eterna. Porque depois da morte, como diz a palavra do Senhor, é reservado tão somente o juízo. Aguarda tão somente o juízo. Mas é Deus que fez isso porque ele é ruim? Não. Veja a oportunidade. E o Senhor, ele, através ali do capítulo 2, ele vem relatar, mostrando ali a forma em que o Senhor, ele vai agir para com aqueles que estavam ali aplicando juízo sobre a nação de Judá. Temos aí muitos ais relatados nesse capítulo de número 2, né? Temos aí esta mensagem declarada aí que você pode estudar e ler com detalhes para que o vídeo não fique muito longo, que não vou desenvolver o raciocínio, mas eu acredito que já é suficiente para que nós possamos entrar nesse e entender quando agora o profeta Abacuque no capítulo 3, ele, com base naquilo que ele ouve na palavra do Senhor, ele então pede: Senhor, aviva, Pai, a tua obra. Ou seja, ele pede: Senhor, atende, Senhor, acenda essa chama, faz acender essa chama no coração de Judá, para que tudo isso que está projetado para que venha sobre a vida deles, ó Pai, não venha acontecer, ó Deus, em suas vidas. O que vai acontecer na vida daqueles que impiamente se colocarem e se posicionarem diante do Senhor. Por isso ele clamava: Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica, Senhor. Senhor, lembra-te, Senhor, nessa ira, nesse momento de ira do Senhor, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. E é por isso que eu e você, nós estamos aqui. É por isso que Deus levantou Abacuque para ele orar e clamar ao Senhor, para que o Senhor pudesse responder a sua oração e levantasse e agisse com misericórdia, para que aquela nação voltasse a ter vida. E como resposta a essa oração, nós já comentamos aqui, Deus, ele proveu vitória. Muita gente foi sepultada ali na Babilônia, mas muitos dos seus descendentes, dos remanescentes, que mantiveram-se fiéis ao Senhor, eles puderam voltar a ocupar o lugar que o Senhor havia preparado para eles, ali na cidade de Jerusalém, para voltar ali como nação. O Senhor levantou, como o Senhor usou o profeta Ezequiel no capítulo 37, para o profeta profetizar, e eles ali sobre a nação de Israel, aqueles ossos, aquele vale de ossos secos, o Senhor trouxe em Cristo Jesus para nós, e também para eles ali a oportunidade de restauração e de vida eterna para todos quantos estão distantes do caminho do Senhor. E assim o Senhor nos convida nessa última lição desse trimestre, a nós voltarmos ouvindo a palavra do Senhor, temer ao Senhor em nosso coração. Mas esse temor aqui, a lição traz para nós, não é um temor no sentido de, eu vou ter medo do juiz. Não, esse temor que a lição traz e que a Bíblia nos ensina, é um temor baseado, irmãos, numa atitude de comportamento, de obediência. Esse temor não tem nada a ver com medo, com pavor, com terror, não. Mas uma expressão que remete, nos irmãos, querido ouvinte, a um respeito, a uma reverência em todas as esferas da nossa vida para com Deus, um sentimento profundo de respeito diante do Criador, daquilo que o Senhor preparou, para que nós, dentro das obras que Ele preparou, para que nós andássemos nela,
de forma que agrada a Deus. Isso é temer a Deus, é viver em obediência. Mas é claro que está reservado um juízo que muita gente não aceita. Olha, eu não posso aceitar. É inconcebível um Deus de tanto amor permitir um juízo tão terrível. Irmão, não é ato voluntário nem de querer de Deus, mas é uma escolha do próprio homem. Quer um juízo pior do que o distanciamento de Deus do homem? Mas não é porque Deus se distancia, é porque o homem ele atrai esse juízo para si. É ele que se distancia e diz não a Deus. Coloca como a mensagem do Evangelho, a palavra do Senhor, como um livro desatualizado, mentiroso, fábula, historinha de carunchinha. E depois o homem ele colhe em si o juízo, a condenação que ele mesmo atraiu para si e põe que Deus é o culpado. Não, Deus simplesmente como um pai amoroso, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele avisa dentro das palavras do Senhor a consequência que lhe é sujeito o homem, a mulher, o ser humano que rejeita voluntariamente o amor de Deus. Não é que Deus é ruim. Ele não criou robô. Não, eu vou fazer, não. Você é obrigado. Não. Ele como amor e como pai, ele traz ali situações para que o homem venha se arrepender. Para que o homem venha se voltar a Deus. O homem e a mulher venham se voltar a Deus. Mas quando ele assim não o faz, ele rejeita voluntariamente, e está reservado aquilo que nós já citamos aqui, e vou falar mais uma vez em Salmo 9, versículo 17. Quando eu citei aqui você, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Esquece. Paulo, quando ele alude isso no Novo Testamento, usando a carta em que ele escreve aos Romanos, ele traz ali um exemplo das atitudes que o salmista descreve como esquecimento de Deus. Quero ler para você aqui. E que mostram e retratam situações atuais em que infelizmente também existe em nossos dias de grande degradação moral e espiritual em que nós estamos vivendo. Paulo em Romanos capítulo 1, ele descreve, depois de falar sobre que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, a partir do versículo 16, que é poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque ele pregava que nele no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus, ou seja, a vontade de Deus, que é de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Nesse episódio aqui, o apóstolo Paulo, ele está aludindo uma mensagem que está descrita aqui no Antigo Testamento, nesse texto aqui do capítulo 2, no versículo de número 3 do profeta Abacuque, quando ele falou, olha, essa visão é para um tempo determinado, até o fim falará, não mentirá. Ou está dizendo, não vai falar somente agora, mas em toda a história, até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 4, eu vou ler aqui para vocês, de Abacuque 2, que é repetido pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele diz, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Ele está dizendo que esse juízo está reservado para aqueles cuja alma se deixa inchar, não é reta nele, no Senhor Jesus, no Senhor nosso Deus. E agora, à luz de Romanos, capítulo 1, a partir desse verso 17, quando ele reforça que em Cristo se descobre, no Evangelho de Jesus, se descobre a vontade de Deus, a justiça de Deus, que também é de fé em fé. Nós vamos aprendendo no Senhor. O justo vai viver pela fé. Se não for viver pela fé, se quem não quer viver pela fé, não consegue ser justo. E ele então tem a oposição, o oposto de ser justo é ser ímpio diante de Deus. E você já viu aqui o que está reservado para os ímpios,
e para aqueles que se esquecem de Deus. Paulo, ele revela no versículo de número 18 da sua carta aos Romanos, dizendo: do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Veja que não é de Deus a ira, não é de Deus, melhor dizendo, a causa do juízo, mas é a própria injustiça dos homens, que detêm aquilo que é verdadeiro como justiça. Vivemos numa época que existe até um casal que canta louvores aí no mundo evangélico, no mundo gospel, e que tem dentre as suas letras a expressão, né? Vivemos num mundo hoje entre que o certo, o errado é o certo é o errado, né? Nós vivemos na geração aí de que eles são pessoas normais, mas nós temos aí a luz da Escritura, seja a luz do texto de Abacuque, que é o tema, o texto central desta reflexão, desta última lição, mas também aqui eu trouxe aqui a luz do Romanos capítulo 1, que do céu se manifesta assim, mas a justiça, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça que é praticada pelos homens. Não é Deus que é injusto. Eu não estou aqui pregando e anunciando que Deus ele é injusto, que ele é errado, que ele é... Não estou dizendo isso. O nosso Deus é amor, sim, mas eu estou dizendo aqui que Deus ele manifesta do céu sobre a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus em injustiça. E não há ninguém que possa escapar, irmão, disso. Versículo de número 19 de Romanos 1 diz: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus tem manifestado a sua vontade. Diz o versículo 20: as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder e a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, não tem como ficar de fora. Deus sabe Deus tem se revelado a sua divindade, o seu poder, através de tudo aquilo que ele criou. O homem sabe dentro de si o que é certo e o que é errado. Aqueles que sem lei, pela própria condição da natureza, têm neles a lei de Deus plantada no seu coração, para que ninguém fique inexcusável. Ninguém pode dizer: não sou culpado, sou inocente. Não. Por isso, o homem, a mulher, o ser humano, ao longo da história, presente também na época de Paulo, quando ministrava os Romanos, e que alcança a mim e você hoje, nos dias atuais. Versículo 21: porquanto, tendo conhecido a Deus, o homem e a mulher não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos. Olha, o que nós vemos hoje, atualmente, mais do que nunca, muita gente cheia de discurso, e é no meio desse discurso, diz aqui a palavra do Senhor: em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceram. Vivemos épocas, irmãos, tais quais viviam na época de Paulo aqui, também era na época de Judá, ali de Abacuque, com relação à sua nação. Mudavam a glória de Deus incorruptível à imagem de homem corruptível. Há uma idolatria muito grande, pessoas substituindo Deus a uma semelhança de uma imagem, não só de homens, mas de aves, de quadrúpedes, de répteis. Versículo de número 24: pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Versículo de número 25: mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Veja aí, irmãos, que não é uma atitude primária de Deus, mas é um ato voluntário do homem de querer se opor a Deus. Por isso o texto diz: Deus entrega, você quer? Eu não posso mais agir.
Deus não age, não força ninguém. Deus, esse ato que está registrado, Deus os entregou. Olha, então você faça, não é que Deus está dando legalidade, não. Você vai fazer o que você está dentro de si. Esse desejo descontrolado da sua carne para as coisas materiais, para as coisas sensuais ilícitas, provocam diversos tipos de consequências advindas desses seus atos. Mudam a glória de Deus. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. E aqui tem os relatos das práticas imorais condenadas nas Escrituras e que, se você vai ver nos dias atuais, são o famoso certo de hoje. É uma imoralidade absurda, mas que, se você falar, se você se levantar, se você colocar, é preconceito, é homofobia. Não, estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Então, muitos estão colhendo as consequências dos seus atos, das suas atitudes. Olha o versículo 28 de Romanos capítulo 1. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus. É o que o Salmo 17, versículo 17 do Salmo 9 está dizendo. Nações que se esqueceram de Deus, não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis os contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, pessoas sem misericórdia, os quais, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem com as pessoas que fazem. Porque tem gente que não faz, mas consente com as outras que fazem. Veja, irmãos, que o cenário é bem semelhante ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e é o cenário de corrupção, de degradação moral na época do profeta Abacuque, a qual ele pedia de Deus: Senhor, até quando você vai ver? O Senhor vai ver isso e vai ficar calado. E outra inconformidade dele: Senhor, como você vai usar uma nação tão ímpia quanto a minha nação de Judá está cometendo isso? E o Senhor vai fazer isso, Senhor, até quando, ó Pai? E o Senhor diz para ele: olha, eu vou fazer uma coisa maravilhosa. E perante um cenário tal como esse, o Senhor continua falando comigo para você: olha, eu falo para você, eu vou fazer algo maravilhoso ainda nos dias, que vocês vão assustar quando eu começar a fazer esta grande obra. Esta palavra eu trago também para mim e para você nesta oportunidade, porque o Senhor, ele usou o profeta, usou para registrar a palavra do Senhor, que eu quero que você também deixe registrado no seu coração. Olhai-vos e admirai-vos perante tudo isso que está acontecendo, porque o Senhor, assim como falou ali ao profeta: eis que realizo em vossos dias uma obra que você não vai crer quando for contada. O Senhor também, ele vai fazer uma grande obra na minha e na tua vida nesses tempos atuais em que nós estamos vivendo. Talvez inconformados como o profeta Abacuque, mas tendo fidelidade da promessa que o Senhor vai restaurar, vai levantar e vai achar no coração contrito, vai achar ainda um coração que está esperançoso, que deseja se levantar e vai reconhecer o seu pecado, vai se arrepender, vai orar, vai buscar a palavra, e Deus vai levantar. E o Senhor nos convida nessa lição de hoje, dentro dessa reflexão, a tomar uma atitude como profeta, perante a esse juízo que está reservado àqueles que voluntariamente estão declarando-se inimigos de Deus. Não resta nós, irmãos, outra missão, senão a mesma que Abacuque ele
praticou. Quando o versículo 16, versículo 2 do capítulo 3, ele ouve a oração, ele ouve o que o Senhor havia, melhor dizendo, ele ouve o que o Senhor tinha falado na sua palavra. E ele temeu, então agora ele começa a clamar ao Senhor e pedir: Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Eu preciso de um avivamento, a tua nação precisa de um avivamento, Senhor. Então agora ele se posiciona, ele ouve a palavra do Senhor e ele vê que é preciso, ao ouvir a palavra do Senhor, ele dar atenção àquilo que Deus está falando, para que eles pudessem ali viver um período de avivamento espiritual. Ele entende e ele quer que eu e você entendamos à luz dessa reflexão que é preciso nós também ouvirmos o que o Senhor tem falado através da palavra, e que nós venhamos a buscar, a ter em nossa vida esse respeito. Não é um medo, não é um pavor, um terror, não, mas buscar em reverência a palavra do Senhor, atender o convite do Senhor, para que nós em todas as áreas em todas as áreas da nossa vida, nós venhamos alcançar esta restauração, e aí nós venhamos a clamar ao Senhor, porque depois que o profeta, irmãos, ele clama, ele entende esse juízo de Deus, que é inevitável ao povo desobediente. Então quando ele ouve a palavra do Senhor, ele começa a temer e a clamar, então a buscar o Senhor, esse avivamento para ali a sua nação, a nação de Judá. Ele pede a Deus um avivamento: Senhor, é para a sua obra. Se nós não entendermos isso, nós não vamos buscar. Tem muita gente que hoje em dia ainda está inerte, porque ainda não crê que haverá um juízo, e que nós precisamos clamar ao Senhor para que isso não sobrevenha, esse juízo sobre nós, como houve ali inevitavelmente a todos aqueles que desobedeceram a Deus. Não é Deus que está querendo porque ele é ruim, não, ele é amor. E esse amor nos constrange a nós aclamarmos por esse avivamento. Ele pediu para que o Senhor notificasse a sua obra, para que a sua obra é o seu povo, e ele está aqui ao longo da história falando: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Reconheça o seu mau caminho e volte-se. A mensagem de Jesus era essa: arrependei-vos e convertei-vos. Mas as pessoas não querem se arrepender, quer viver no pecado, quer viver, está condenado ao juízo. E quando na morte é assim, essa morte é eterna, a morte pior é um distanciamento eterno de Deus. Todo mundo vai passar a eternidade, vai viver a eternidade, mas é intitulado morte eterna aquele que vai viver a eternidade ausente de Deus, e é intitulado vida eterna aqueles que vai viver a eternidade com Deus. Você que escolhe. Há quem acredite que eu não acredito no sofrimento eterno. Direito seu, mas eu vou dizer para você, não é o que a palavra de Deus verdadeiramente ensina. O crer ou não crer é uma escolha tua, e te respeito na sua escolha, mas é uma obrigação minha, por obedecer à palavra de Deus e amar a tua alma, como Jesus Cristo ensinou que eu devo amar a Deus. Ele ensinou a mim e a você: devo amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu coração, e amar também ao próximo como eu amo a mim mesmo. E esse amor me leva a te anunciar que você precisa se converter dos seus maus caminhos, porque depois da morte não há mais salvação, não há mais como se recuperar. Se você não for ressuscitado, se você não voltar à vida, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, para que você depois possa ter a oportunidade, como alguns tiveram, que foram ressuscitados, que morreram e foram ressuscitados, depois voltaram a morrer, nunca mais voltaram, só vão voltar no dia do juízo, só vão voltar no dia do julgamento, ou para a morte eterna, onde serão lançados ali o inimigo das nossas almas, o diabo, seus anjos, pois para isso o lago de fogo e enxofre, que ali é a segunda morte, foram reservados para eles, mas infelizmente serão lançados ali. Aquele ali é o inferno. O que o Salmo 9:17 diz: aos ímpios serão lançados também ali, todos aqueles que não foram encontrados registrados no livro da vida.
Por quê? E ali vai ter muita gente, nações, povos, que rejeitaram voluntariamente o Senhor. E o Senhor está convidando a mim e você, também até como igreja do Senhor Jesus, que tem vivido e numa época em que infelizmente, como diz o item 3 do tópico 3 da lição, quando trata do avivamento, uma questão de morte, clamemos a Deus. Aqui o comentarista traz, atualmente nós podemos afirmar que a degradação moral no mundo se tornou endêmica. Uma grande parte não há mais o mesmo sentimento de vergonha, de pudor que outrora existira. A iniquidade não é apenas mais uma prática individualizada ou por alguns determinados grupos. Não, a prática imoral hoje ela está se tornando até institucionalizada. Tem buscado apoio legal nos congressos, não só da nação brasileira, mas em outros países já estão aí bem avançados em projetos que estão permitindo, irmãos, as maiores atrocidades em que a palavra do Senhor condena. E o homem, por achar que está vivendo a legalidade dos homens, está achando que está tudo certo. E o Senhor nos convida, irmãos, a nós refletirmos sobre isso. Não é poucos os governos que culturalmente autoritários estão incluindo nas suas agendas a legalidade do aborto, o falso casamento. Quando que a Bíblia instituiu o casamento somente entre o homem e uma mulher? Estão legalizando casamentos fora dos padrões bíblicos. A disfunção de que a criança, quando nasce, é isso que eles ensinam, não pode falar que é macho ou que é fêmea. Não, porque é tal de ideologia de gênero. Ela vai se descobrir ainda. Meu Deus. Aí depois nós vemos situações ocorrendo, a gente vai falar assim, como Deus é injusto. Não, são classes de seres humanos intolerantes os culpados. Meus irmãos, meu amigo, vamos fazer como Abacuque, está na hora. Senhor, aviva, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. A notifica, Senhor. Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Olha aí a misericórdia do Senhor para mim hoje. E você pedindo, cara, que eu clamando, buscando, chamando, vinde a mim. Não chamando, mas a escolha dele não vai puxar a gente à força. A porta está aberta. Vamos voltar-se para o Senhor, a clamar misericórdia. É isso que a lição de hoje nos propõe. E a leitura que nós temos a partir do versículo em classe, do versículo 16, quando agora então Abacuque ele entende todo esse processo e ele vai para a oração, ele vai para clamar ao Senhor e pedir para que o Senhor reaviva a sua obra, porque é a única maneira de nós sobrevivermos. Lembra quando eu introduzi essa parte da lição, dentro da lição 13, que nós estamos vivendo como que uma pessoa que está afogando no mar e que alguém lança ali algo para nos salvar e nós temos que agarrar aquilo ali para que nós venhamos, aquela pessoa tenha vida, ela venha ser salva. É nesse sentido que nós precisamos ter consciência do avivamento nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo, da igreja ainda na face da terra. Eu falo de igreja, estou falando do corpo de Cristo. Eu não estou falando de placa de igreja, não estou falando de instituição juridicamente organizada, não. Eu estou falando de vidas e almas, de membros do corpo de Cristo que estão aí espalhados por toda a nossa nação brasileira, que estão espalhados aí em todo o mundo. E que o Senhor clama para nós se arrependermos e voltarmos para o Senhor nosso Deus. Quando ele entendeu, a partir do versículo 16 na Sagrada Escritura, ele relata, ouvindo eu a revelação da parte de Deus, em que ele agora, numa forma de cântico, ele agradece a Deus, ele reflete
sobre tudo aquilo que Deus tem manifestado, até mesmo ao longo da história, como Deus é, como Deus faz, como Ele age na sua multidão de misericórdia, trazendo este convite como até hoje para nós viemos se arrepender de nossos pecados e voltarmos a Deus. Ele declara: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Então entrou a podridão nos meus ossos. Eu estou lendo o versículo 16, parte B agora. Estremeci diante de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, versículo 17, porquanto ainda, isso deve ser a minha atitude e a sua atitude nesses tempos em que nós estamos vivendo, mantendo a nossa confiança e fé no Senhor, buscando avivamento. Porque tempos difíceis estamos vivendo e situações difíceis ainda de se agravar até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. E Ele convida nós a ter essa atitude aqui, ó. Conhecendo então o projeto de Deus, conhecendo que isso está acontecendo, como juízo de Deus, até o dia da vinda do Senhor. Ele nos convida a clamar por esse avivamento e viver da seguinte maneira: porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová, o Senhor é a minha força. Ele fará os meus pés como da serva, e me fará andar sobre as muitas alturas. Essa é a altitude em que esse texto, no capítulo final do texto de Abacuque, nesta mensagem, aviva, Senhor, a sua obra, o profeta nos convida a fazer, porque ele viveu esse momento em que a nação babilônica, ali liderada por Nabucodonosor, estava exercendo sobre a sua nação. Ele vendo toda aquela degradação, mas agora ele entendendo que tudo aquilo que estava ali acontecendo era infelizmente ali uma necessidade para que muitos se arrependessem, de juízo, para que não era prazer de Deus aplicar o juízo, mas foi necessário para que muitos ali se arrependessem. E aqueles que voluntariamente mantiveram-se naquela posição, infelizmente receberam o seu juízo. E vendo isso, ele temeu e ele falou: Senhor, Pai, eu não quero isso para mim. Eu não quero viver distante do Senhor. Então a minha oração é essa, Pai: aviva, Pai, a tua obra no meio dos anos. A notifica, faz-nos entender e conhecer, ó Pai. E assim então, na ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. E nós temos visto, irmãos, ao longo da história, que a misericórdia do Senhor é tão grande. Porque nós que estamos condenados à morte eterna, o Senhor enviou a pessoa de Jesus Cristo para nos salvar e nos resgatar. Portanto, ainda que nós estamos vivendo uns momentos tão difíceis na face da terra, vamos tomar atitude no conselho em que ele tomou e se posicionou. Quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele se posicionou, o profeta, ele se posicionou, se estremeceu no seu ventre. E ainda, irmãos, que situações mais difíceis, tais como aí até necessidades na área da alimentação, que o povo de Israel, do povo de Judá, o povo passou, muitos deles passaram. Ele convida-nos a nós alegrarmos na presença do Senhor, exultarmos no Deus da nossa salvação, porque o Senhor, irmãos, ele restaurou aquele povo novamente para a sua terra. Aqueles que quiseram participar foram restaurados. Aqueles que quiseram voltar e confiaram no Senhor, eles voltaram a ocupar a sua posição. E isso fica para nós aqui uma mensagem de esperança que o Senhor nosso Deus ele traz através da sua palavra para mim e para você ainda hoje. Vamos perseverar até o fim. Esta lição, ela traz para nós grande alegria
ao nosso coração, para que eu e você tomemos participantes desta promessa. E é somente em Jesus Cristo, se nós agirmos de forma a perseverar e se alegrar no Deus da nossa salvação, exultar o seu nome, crer no Senhor nosso Deus como o único Deus, único soberano sobre a nossa vida, nós vamos alcançar aí a graça. E num tempo, irmãos, que brevemente está para se cumprir, que o Senhor vir buscar a sua igreja, nós estaremos salvos deste dia da ira do Senhor. A misericórdia do Senhor, que tem sido hoje a causa de não sermos consumidos, ela vai ser ali a razão, esta graça gloriosa do Senhor, que em Cristo Jesus há de nos arrebatar. E o Senhor, irmãos, há de cumprir o juízo que está prometido a todos aqueles que voluntariamente têm se declarado inimigos de Deus. É um alerta para aqueles que ainda estão nessa posição de poder se arrepender e voltar-se para o Senhor. Mas é também uma clara e inerrante certeza, uma palavra que vai acontecer sobre aqueles que se distanciam e voluntariamente querem se manter distante de Deus. Mas temos aí uma atitude prática de ensino nas Escrituras, de que nos enche de alegria, de esperança, que temos ainda hoje o Espírito Santo agindo, atuando em nosso meio, nos convidando a esse tempo presente, a nos reavivarmos diante da presença do Senhor. O Senhor nos convida a cada um a examinar-se a si mesmo e tomarmos uma atitude. Possamos, tais quais, nesse trimestre que estava finalizando aqui, manter a chama acesa na presença do Senhor, clamando tal como Abacuque: aviva, Senhor, a sua obra, mas sabendo que individualmente nós temos uma responsabilidade. As lideranças ocupam tem a sua responsabilidade? Também tem, mas a lição nos traz aqui essa reflexão. É hora de nós começarmos a avançar um pouco mais diante da presença de Deus. Não aceitarmos mais vivermos na superficialidade, mas buscar constante avivamento. Quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é ímpio, quem quer viver no lamaçal, na sujeira, suje-se mais ainda. Mas fique o alerta para o destino que te reserva. Mas quem quer viver a plenitude de Deus, a bênção de Deus, a oportunidade ainda está aberta para nós. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa alcançar vidas através desse vídeo. Você possa refletir à luz também de outras meditações e reflexões que temos trazido aqui. E possa te contribuir para, junto a tudo aquilo que você tem estudado particularmente, e Deus já tem falado através de outras formas, através sempre da palavra dele, através de outros meios, você possa, como eu também posso, e desejo também para minha alma, continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso, então, nós finalizamos aqui esta lição maravilhosa, que ela possa ter sido um elemento importante e que possa continuar falando ao seu coração, nos alertando através da palavra do Senhor. Próximo trimestre, próximo domingo, no mês aí de abril, começa aí o próximo trimestre. A primeira lição, precisamente, será ministrada no dia 2 de abril, né? Nós temos aí um tema que eu já trago aqui para vocês, vou colocar aí na tela para vocês aí, já te convidando a estar conosco também, não somente aqui no canal, estudando, refletindo sobre esses temas, mas eu creio que também será oportunamente um momento singular para que você possa também crescer na graça e no conhecimento do Senhor, sobre o tema
do relacionamento em família. É um momento em que nós estamos, como está dizendo aí, o tema aí das lições, relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos que nós podemos ter à luz da palavra do Senhor. Serão temas maravilhosos que nós estaremos estudando, né? Vou colocar para vocês aí alguns temas só para dar um gostinho para você aí, ó. Olha aí. Segundo trimestre aí, ó, 2003, comentarista, pastor Lenay Cabral. Quando a família age por conta própria, lição 1. Olha aí, lição 2, 3, olha aí. Olha quanta maravilha. Então faço esse convite a você estar conosco também no próximo trimestre e aqui através desse canal. Se você não é inscrito, você se inscreva para receber a notificação quando nós postarmos os comentários a respeito dessas próximas lições que estaremos estudando nesse próximo trimestre. Eu acredito que Deus vai abençoar grandissimamente a sua vida e a sua família, né? Para que possa juntamente conosco estar ali aprendendo também em sala de aula. Eu faço esse convite em todas as igrejas da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a partir das 9 horas no domingo, nós estaremos estudando também esses novos temas a partir de abril, e agora nessa lição, essa última lição, vai ser realizada ali em sala de aula no dia 26 de março. Fica aqui o meu convite, o meu abraço, que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.